7 evidências incríveis de que você é um escolhido único e diferente. Tem coisas que você sente, mas nunca soube explicar. Uma percepção mais aguçada. Uma sensibilidade que ninguém mais parece ter. Uma presença que atrai olhares, confidências e até resistências. Desde cedo você sabia que não era igual aos outros, e isso nunca foi arrogância, foi discernimento. Talvez você tenha se perguntado por que tudo em sua vida parece mais intenso, por que seus silêncios são tão cheios, por que seus dias parecem carregados de algo invisível, mas real. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se você sente que esta mensagem está falando com você, comente abaixo. Eu aceito o chamado celestial. Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar as mensagens que o Espírito tem preparado para quem está destinado a caminhar com propósito. A verdade é que existe uma marca em você, uma identidade espiritual que nem sempre se vê com os olhos, mas se sente com a alma. E quando Deus escolhe alguém, esse alguém nunca mais consegue se encaixar nos moldes comuns do mundo. Se você sempre teve a sensação de que caminha em uma frequência diferente, prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar 7 sinais surpreendentes de que você é um escolhido e completamente diferente dos demais. E quando o Espírito reconhece o chamado, não há como voltar atrás. 1. Pessoas que nunca te viram sentem algo diferente em você. Sabe aquela situação estranha em que alguém que mal te conhece começa a desabafar, contar coisas pessoais, pedir conselhos como se você fosse um velho amigo? Isso acontece mais do que você gostaria de admitir. E não tem nada a ver com simpatia ou carisma. Na verdade, isso é espiritual. Há algo em você que transmite calma, segurança e verdade. E quem está perdido sente isso de longe. É como se o seu espírito emitisse uma frequência que toca os corações aflitos, mesmo sem dizer uma palavra. O escolhido carrega uma presença que conforta. Ele não precisa se apresentar como alguém especial. Sua essência já revela algo maior. É por isso que você atrai confissões, pedidos de ajuda e até lágrimas de quem você nunca viu antes. Essa sensibilidade das pessoas à sua volta é uma resposta à luz que você carrega por dentro. Não é visível aos olhos, mas é evidente para a alma. Jesus explicou isso com clareza. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. Você pode não entender o motivo, mas há uma unção sobre a sua vida. E quem está em busca de esperança reconhece isso, mesmo sem saber explicar. 2. A intuição, que nunca te engana, é o Espírito falando silenciosamente. Você já percebeu como, mesmo sem provas ou explicações lógicas, algo dentro de você simplesmente sabe? Enquanto os outros analisam, debatem e vacilam, você sente no íntimo quando algo não está certo, ou quando uma decisão precisa ser tomada, mesmo que pareça arriscada. Essa sensibilidade não é comum, e também não é emocionalismo. O escolhido carrega uma percepção espiritual que vem do alto. É como se houvesse uma voz suave dentro de você, guiando silenciosamente cada passo. E essa voz não erra. Muitas vezes, essa direção não faz sentido para quem está ao redor. Você diz, algo me incomoda, e ninguém entende. Você sente um peso em entrar em certo lugar, ou uma paz inexplicável ao seguir por um caminho que parecia improvável. Isso não é apenas intuição comum, é o Espírito de Deus te conduzindo. João 16, versículo 13 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse guia já está operando em você. Mesmo quando você ainda não compreendia quem era,
ele já te instruía por dentro. Essa sensibilidade te protege. Quantas vezes você evitou armadilhas sem saber que eram armadilhas? Quantas vezes se afastou de pessoas que, mais tarde, mostraram quem realmente eram? Essa voz sutil é uma marca de quem foi separado por Deus. O escolhido não depende apenas do que vê, ele sente, discerne e age conforme o que o Espírito revela. Não porque é melhor, mas porque foi chamado para andar por fé e não por vista. E quanto mais você escuta, mais claro tudo fica. Essa conexão interna se fortalece com o tempo. E chega um momento em que você não duvida mais. Você confia plenamente no que sente, porque já aprendeu que essa voz é verdadeira, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Por isso, quando algo tocar seu coração de forma inesperada, não ignore. Pode ser o céu te avisando, pode ser Deus te redirecionando, pode ser o propósito te chamando de novo. 3. Você sente o que ninguém percebe, e isso te torna um canal do céu. Você não vive no automático. Tudo te toca de um jeito mais intenso. Uma palavra mal colocada, um olhar triste, uma injustiça silenciosa. Você sente. Mesmo quando ninguém diz nada, seu coração capta o que está no ar. Tem gente que chama isso de sensibilidade excessiva, mas a verdade é outra. Isso é uma marca espiritual. É um sinal claro de que há algo diferente em você. O escolhido não tem o coração blindado. Ele não consegue ignorar a dor do outro, mesmo quando tenta. Você se importa, e isso é raro. Enquanto muitos fecham os olhos para não se envolver, você já está orando por dentro. Mesmo sem conhecer a história completa, você clama por quem precisa. É como se a dor do outro ecoasse dentro de você, porque você não sente só com os nervos, sente com o espírito. Romanos, capítulo 12, versículo 15 diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você vive isso sem precisar de esforço. É natural, é genuíno, é o céu fluindo através do seu coração. E essa sensibilidade também revela algo mais profundo. Você percebe quando o ambiente está carregado, quando algo não está certo, quando uma presença espiritual entra no lugar. Você sabe, mesmo sem provas. É como se o seu espírito tivesse sensores que os outros não têm. Sim, muitas vezes isso pesa. Você sente um cansaço que não é físico, uma exaustão que vem de absorver o mundo ao redor. Mas até isso tem um propósito. Você foi feito para carregar parte da dor, para interceder, para consolar, para ser ponte entre o céu e quem não consegue mais acreditar. Então, se você já se perguntou por que sente tanto, agora você sabe. Não é fraqueza, é missão. 4. Crianças e animais se aproximam de você, como se já conhecessem a sua alma. Você já reparou como algumas crianças te olham fixamente, sem medo, como se enxergassem algo bonito em você? Ou como certos animais se aproximam com tranquilidade, como se encontrassem abrigo só de estarem por perto? Isso não é acaso, isso é espiritual. Seres inocentes, como crianças pequenas e animais, têm uma percepção que vai além da lógica. Eles não julgam pela aparência, não precisam de palavras. Eles sentem a energia que vem de dentro. E quando essa energia carrega a luz de Deus, eles se aproximam, sem hesitar. Com você, isso acontece com frequência. Crianças se apegam rapidamente, mesmo sem intimidade. Animais, que geralmente são arredios, se mostram calmos, receptivos, quase protetores. Há algo em você que transmite segurança, pureza, acolhimento. É o seu espírito em silêncio fazendo barulho no mundo invisível. Isso acontece porque a sua alma está em sintonia com a essência de Deus. E quem ainda tem o coração livre de maldade, percebe isso instantaneamente. Essa conexão silenciosa é um dos sinais mais belos do chamado. Sem discursos, sem esforço, você transmite paz. Às vezes, sem entender, você acalma uma criança só com o olhar.
Você consola um cachorro só com a sua presença. Você é como um refúgio que não pode ser explicado, só sentido. É exatamente por isso que muitas vezes você sente que os pequenos e os indefesos te reconhecem antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Eles não veem o que você faz, eles sentem quem você é. E essa é uma das provas mais puras de que você carrega a marca do céu. 5. Você acorda sempre entre 3 e 4 da madrugada, e isso não é por acaso. Muita gente chama de insônia, outros dizem que é ansiedade. Mas você sabe que tem algo diferente nesse despertar. Você abre os olhos no meio da madrugada, quase sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã, e sente que alguma coisa está acontecendo, mesmo que tudo ao redor esteja em silêncio. E está mesmo. Esse é o intervalo em que a terra dorme, mas o céu se move. É quando o ruído do mundo diminui e a voz de Deus se torna mais audível. Se isso tem acontecido com você, entenda. Não é apenas um distúrbio do sono, é um chamado. O Espírito está te despertando para um encontro. Não é o corpo que acorda, é o Espírito que levanta. Porque nesse horário sagrado, revelações descem. Instruções são entregues, curas acontecem em segredo. Antigos profetas já viviam isso. Eles sabiam que Deus fala mais forte quando tudo se cala. É nesse instante que as batalhas espirituais se intensificam e os escolhidos são convocados a ficar de pé enquanto todos dormem. Talvez você já tenha sentido vontade de orar nesse momento, ou teve sonhos marcantes justamente nesse horário. Talvez acordou com uma paz estranha ou um peso no peito. Não ignore. Esse é o horário em que o céu toca a terra e você está sendo chamado para estar presente. Como diz o Salmo 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Acordar entre 3 e 4 da manhã não é algo comum. É sinal de que há uma convocação espiritual sobre você. E só os escolhidos entendem o peso e a honra de ser acordado pelo próprio Espírito de Deus. 6. Você nunca se encaixou, porque foi criado para andar em outra frequência. Desde muito novo, havia algo em você que não se encaixava. Enquanto todos pareciam encontrar um lugar com facilidade, você sempre teve a sensação de estar deslocado, como se não pertencesse totalmente a lugar nenhum. E isso não era orgulho, era percepção espiritual. Você não foi moldado para repetir padrões, não nasceu para ser mais um. Seu espírito carrega um código diferente, uma identidade que não se dobra às expectativas comuns. Por isso, o que agrada a muitos nunca te atraiu. O que diverte os outros, muitas vezes, te entristece. Enquanto tantos correm para se encaixar, você aprendeu a suportar o desconforto de ser verdadeiro. Ser escolhido não é viver cercado de aplausos. É aprender a caminhar em silêncio, em direção a um propósito que poucos conseguem enxergar. Você já tentou se encaixar, forçar uma adaptação, fingir que era como os demais. Mas algo dentro de você sempre gritava: você não é daqui. E não é mesmo. Quem carrega o selo do céu nunca será compreendido por um mundo que vive na superfície. Enquanto todos se preocupam com a aparência, o seu foco está na essência. Enquanto muitos se vendem por aprovação, você permanece fiel à voz que te guia no íntimo. Esse desconforto não é um erro, é uma proteção divina. É Deus preservando você de ambientes que poderiam apagar sua luz. É a prova de que há um chamado exclusivo sobre sua vida. Porque quem foi separado desde o ventre nunca vai se sentir em casa num sistema que contradiz o seu propósito. Então, se você sempre se sentiu diferente, é porque você é, não estranho, não errado, apenas separado, escolhido para trilhar uma estrada que poucos conseguem sustentar, mas que leva exatamente onde Deus quer que você esteja. 7. Você enxerga o valor do isolamento e transforma silêncio em força. Enquanto muitos temem ficar sozinhos, você já aprendeu a extrair poder dos momentos silenciosos. Não é que você goste de se isolar,
é que você compreende o valor de estar consigo mesmo na presença de Deus. Tem horas em que o barulho do mundo precisa cessar para que a voz do céu seja ouvida. E o escolhido sabe disso. Ele não foge do vazio, porque entende que é nesse espaço que o Espírito age com mais intensidade. Você já percebeu que seus maiores rompimentos não vieram no meio da multidão, mas nas noites silenciosas? Quando tudo parecia parado por fora, Deus estava fazendo uma revolução por dentro. O que parecia ausência era, na verdade, presença intensa. Era Deus te moldando sem que ninguém visse. O isolamento nunca é castigo para quem tem um chamado. É lapidação. É quando o vaso é colocado nas mãos do oleiro para ser quebrado, refeitos e depois ungido. Muitos pensam que você está parado, mas só quem tem sensibilidade espiritual entende. No silêncio, o escolhido está sendo fortalecido. No aparente abandono, está sendo promovido no invisível. Você não foi separado por acaso. O seu tempo de silêncio é uma semente plantada. E quando ela florescer, será impossível ignorar o que Deus construiu em secreto. Como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 15. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. É ali que você se recarrega. É ali que Deus te encontra. Não na agitação, mas na calma. Não na exposição, mas no esconderijo. Ser diferente nunca foi um erro. Foi sempre um sinal. A vida dos escolhidos carregadores que poucos entendem, mas também dons que o mundo não consegue explicar. Não se trata de superioridade, mas de missão. Você foi separado, moldado e afiado para algo maior do que seus olhos podem ver agora. E se alguma parte do que você ouviu aqui fez sentido no seu coração, é porque o seu espírito já sabe. Há uma voz dentro de você que reconhece a verdade antes mesmo da mente entender. Lembre-se, Deus nunca desperdiça um escolhido. Tudo tem um propósito, inclusive o seu silêncio, suas lágrimas e seus recomeços. Tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu, é porque já sabe. Comente. Eu aceito o chamado celestial. Curta e se inscreva para continuar nesse caminho. Até o próximo vídeo.